essa discussão começou com vocês, não é? Lá foi onde? Fazenda Nova, numa crisma, onde nós fomos procurados então por Beth e professor Heitor, fizemos uma conversa depois da celebração, da grande preocupação da chegada das usinas do Brejo. Depois tivemos um momento, um seminário, um debate, onde a gente foi tomando consciência das dificuldades que os agricultores, os pequenos agricultores, estavam passando com a chegada das usinas eólicas. Eu sempre tenho dito que nós não somos contra, né, as usinas eólicas, a energia renovável, nós somos favoráveis a isso. Agora, o modo como é feito é que a gente estranha muito, principalmente no sentido de que não escutam as comunidades, não respeita o meio ambiente, com a possibilidade da comunidade participar e escolher os melhores locais para esses grandes empreendimentos, né? E também esses grandes eventos, esses grandes empreendimentos. Eu acredito que a gente poderia continuar refletindo, discutindo isso com projetos menores, com menos impacto ambiental. Isso um pouco do que nós vemos aqui na nossa região. Na nossa região, pelo que estou sabendo, está na região Brejo. Nós somos 13 municípios da nossa diocese. São 13 municípios, que vai lá desde a região do Brejo até a região do Sertão, ali na Sertânia, e pega ainda Tupanatinga, toda aquela região. Na nossa região, pelo que eu sei, seria na região do Brejo, Poção, Pedra, aquela região de Venturosa, pega também uma boa parte de construção ali das usinas. E nós estamos nesse processo de conhecer um pouco mais, de querer debater essa questão, né? Nós estamos com a Caritas Diocesana também procurando se envolver um pouco nessa discussão para que a gente possa participar, né? E a gente sabe que esses grandes projetos caminham numa velocidade muito grande que a gente tem muita dificuldade de acompanhar. Mas mesmo diante do gigante Golias, o Davi continua com seu estilingue, né, firme para que os direitos das pessoas sejam respeitados. Tomei consciência disso, alguém, numa das reuniões, falou que estava chegando energia eólica, mas eu não tinha visto ainda, a não ser os caminhões passando pela estrada. E, de repente, o padre ali de Venturosa, o padre Fabinho, me disse, olha, está chegando umas torres grandes por aqui. Eu disse, será a questão das usinas eólicas? Ele disse, eu acho que sim. Quando eu me dei conta, na verdade, daquela reunião de vocês, sim, praticamente na região de Pedra já tinha praticamente já estava construído muitas torres, né? Depois eu não tinha ido mais para a região de Garanhuns. Acho que foi a partir do mês de julho, agosto, que eu viajei para Garanhuns. E quando eu passei em Caetés, eu levei um susto. Caetés é dentro da sua... Não, pertence à diocese de Garanhuns. E faz divisa com a paróquia de Venturosa. Quando terminamos a serra, né, ali, que eu vi aquelas torres enormes, casas que eu conheci, casas onde o pessoal... eu fui missionário, trabalhei muito naquela região, peguei missão na região de Caetés, conheço a zona rural, tudo. Casas onde eu passei, tomei café e tinha casa de farinha, e agora não tem mais, o pessoal já estava demolindo casa, não tinha, né? Eu levei um susto, né? Eu levei um susto muito grande, e aí que a gente começou, aí encontrei com vocês, aí Beth me falou do assunto, aí que a gente foi se inteirando um pouco mais, né? Entrei em contato um pouco com o pessoal de Garanhuns, né? Para que pudesse também ver como encaminhar um pouco essas coisas, olhar um pouco, pelo menos de acompanhar as comunidades que estão sendo impactadas com essas torres e com as usinas. Eu vou dizer aqui de uma comunidade, de uma pessoa, né, e depois podem até conversar com essa pessoa, que é daqui da nossa diocese, que foi fazer uma visita em uma dessas cidades onde está sendo implantado. Então, a primeira conversa com as pessoas era um impacto social muito grande, de crianças que estão nascendo no lugar, e o pessoal dizia, o pai, eles chamam os filhos do vento, chamam-se os filhos do vento. Então, há uma mudança muito grande. Depois, outra coisa é o agricultor que tem ali a sua casa,
que viveu por muito tempo naquela região, ele é obrigado a se deslocar, sair, né? Quem tem um terreno, uma terra um pouco maior, às vezes só muda a casa um pouco por uma região mais distante, né, das torres. Mas muita gente tem saído do seu sítio. Né? Eles estão sendo expulsos? Não estão sendo expulsos porque é o seguinte, eu digo para você que você vai receber tanto de dinheiro, então muita gente prefere ir para uma cidade, para uma periferia com aquele dinheiro, não é? Do que ficar na sua terra, com a estiagem que nós estamos passando hoje. Né? Então isso acho que é uma situação muito delicada, e o momento em que nós estamos vivendo... Vulnerabilidade, né, Dom José, do tecido social. Tudo, né? Você tem hoje, por exemplo, a maioria do nosso povo, nessas nossas regiões aqui, vive muito do quê? Do emprego numa prefeitura, não é? Da Bolsa Família, dos aposentados, né? E de um pequeno comércio. Nós vamos já para o 5º, 6º ano de uma estiagem, de uma seca histórica. Né? Hoje, o nosso açude aqui na área indígena de Pão de Açúcar, eu perguntei hoje ainda se entrou alguma água, porque choveu por aí. Olha, está chovendo. Aí alguém disse, não chega a 1 palmo de água. Né? Então, quem ainda tem a sua cisterna, quem tem um pequeno barreiro, alguns lugares ainda pintou um pouco de água. Mas se você não tem a sua água, não pode produzir, não pode colher o milho, o feijão, os bichos, você tem que sair para buscar água às vezes distante. Se de repente eu tenho um dinheiro de R$2.000 todo mês, né, então, sem eu ter tanto trabalho, é melhor dar para você aqui, né, você cuida desse pedacinho de terra e eu vou receber R$2.000 e vou morar numa periferia. E não é realmente melhor para as pessoas? Pois é. Aí é melhor. E como é que você vai discutir e brigar com isso? Às vezes eu acho que a gente talvez sonha muito, né? Mas eu acho que cada um tem o direito de sair, de ir e vir. Entendeu? E se eu quero ir para a periferia, se eu quero, eu acho que... Mas nós não temos o direito de obrigar a pessoa a fazer isso. Eu acho que é muito importante se discutir. E eles estão sendo obrigados? Obrigado nesse sentido, porque não é discutido para eles o sentido de outra opção. Quer dizer, a comunidade não entra num processo de discussão. Né? Quer dizer, a comunidade, a sociedade, não há uma... eu não digo que eu sou enganado, né? Mas eu sou, vamos dizer assim, induzido, né? a vender, a fazer esse caminho. A fazer esse caminho. Então, eu acho que essa questão da discussão, do direito da pessoa de ir, de sair, e de ficar na sua terra, eu acho muito interessante, né? Quando você conversa, às vezes, com as pessoas mais idosas, você quer sair daqui, né? Embora com todas a seca, eu preguei missão aqui, vale a pena conhecer essa região aqui, né? de Cruzeiro do Nordeste, que você anda e diz, puxa vida, mora gente aqui. Aí você pergunta ao sujeito, você quer sair daqui? Ele diz, não quero sair daqui, eu quero viver aqui. Agora, eu quero também ter condições de vida aqui. Pelo que eu entendi, pelo que eu tenho conversado, é o seguinte, o aerogerador está aqui. Então, esse pedaço aqui é um pouco... Você não pode estar circulando por ali, né? Porque também ninguém sabe o que pode... Então, esse pedaço você não vai... Agora, há muitas discussões. Você que é um entendido técnico nisso, com a questão, por exemplo, na região do Brejo, que queriam colocar lá, a questão das abelhas, a questão dos morcegos, borboleta, de pássaros, toda, né, que há toda a biodiversidade, que há uma interferência. Aí eu acredito que sim, porque aquele negócio... Né? Agora, Dom Zé, a gente também tem que perceber que, independente de qualquer outra fonte de energia, pode ser renovável, pode ser de origem fóssil, de alguma maneira, sempre o processo de converter de uma forma ou outra, ela vai trazer algum malefício, algum impacto. Vai trazer. Então, o que cabe realmente, como o senhor falou, primeiro, escolher aquela que menos impacta e a forma de implantar.
e ter essa discussão, porque as pessoas têm que saberem disso, né? O que não pode, o que chama a atenção da gente é essa coisa, essa relação que é feita com a omissão do Estado, né? Essa relação entre empresa e os poceiros, que na verdade também são pessoas que não têm a titulação da terra, sim, então eles já são fragilizados, e é lembrado esse fato pelas empresas, as empresas, sim, lembram esse fato que eles não têm a titulação e que caso eles assinem os contratos de arrendamento, seria feita a legalização, sim, hoje nós escutamos depoimentos, a empresa promete algo que ela não pode, fazer, ela não é ela que legaliza, não é, a posse. Então essa relação que a gente questiona de certa maneira, né, Dom José, como está sendo feito pelas empresas. Agora, não são todas as empresas. Há diferenças. Sim, há diferenças. Isso claro. O senhor percebe diferenças entre os diferentes parques teóricos? Eu não teria elementos para dizer isso, mas eu tenho certeza, algumas pessoas, pelo menos, que eu tenho comentado, conversado, têm dito que há empresas que são sérias, responsáveis, tenta fazer pelo menos um começo de diálogo com a comunidade, o contrato é discutido, você tem acesso. Né? É complicado, porque o mercado, né, é um mercado aberto e você tem... eu acho que um primeiro momento que a gente... É um trabalho um pouco... é pequeno, mas acho que de muito... Aonde ainda não... Eu não sei se lá aqui em Poção já foi instalado, né? Já começou alguma coisa, mas é o de conversar com a comunidade, com as pessoas. Né? Eu acho que essa é uma função nossa também, não é no sentido de falar que nós somos contra, mas de discutir com as pessoas, de apresentar dados, de provocar uma discussão. Eu acho que esse é um momento muito importante. Né? O segundo momento importante porque nós não temos, não sei vocês, a Diocese nós não temos isso ainda, né? Porque são tantos os desafios, as demandas, né? Mas nós não temos ainda um levantamento nas comunidades onde já estão esses projetos. Qual é realmente o impacto que se tem ali, as famílias, como está essa regra? A gente não tem um retrato disso, não sei se há algum órgão, alguém que tem feito esse trabalho. Eu acho que a gente precisa ter nas mãos esses dados. Né? E depois eu acho que é abrir um canal de discussão com o governo, nesse sentido dele ajudar, né, ser um mediador, seja o governo do Estado, seja o governo dos municípios, né? No sentido de ajudar um pouco as comunidades. Né? Então, acho que são alguns passos que a gente... Aquela experiência que a gente fez lá no Brejo, de sentar com os agricultores, de conversar, de trazer o advogado, de ler o contrato, foi muito importante isso. Muito didático. Né? De ler o contrato, de ver o contrato, quer dizer... Agora, isso requer, né, gente para poder... Né, ter nessa missão. Né? A gente tem feito um pouco, quando é possível, né, nos nossos encontros, de divulgar o material, né, os e-mails, de ajudar um pouquinho nesse processo da discussão e da reflexão.